de falar então sobre o comprimento da circunferência, né? Que o que que equivale a dizer isso? Imagina que tu tem aqui uma circunferência de um diâmetro arbitrário, seria tu cortar, por exemplo, imagina se vocês têm uma linha ao redor de um aro qualquer. Vocês pegam e enrolam essa linha ao redor do aro, vocês cortam ela e vocês estenderiam essa linha para ver qual é o valor dessa linha. Que seria mais ou menos assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos imaginar agora que tu tem uma circunferência aí de diâmetro 2 e o que tu faz é isso, ó. Tu vai lá e corta ela e estende. O que que é que tu tem? Se nós medirmos isso aqui, ó, nós veremos que nós temos 6,3. Ok, vamos ver isso. Vamos aumentar. Vamos aumentar aqui, vamos aumentar, por exemplo, a 2,5 o diâmetro. De novo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos estender isso aqui, cortar e estender. Nesse caso, nós temos aproximadamente 7,9. O que que nós vimos até o momento? Na medida que nós vamos aumentando o diâmetro, essa circunferência também aumenta. Só para confirmar aqui o que é que nós estamos pensando, veja bem, voltando aqui, diminuindo a circunferência, né, o comprimento dessa circunferência diminui. Aumentando, ele aumenta. Então, o que nós vimos, vamos aumentar agora para 3. O que se espera quando aumentar para 3 é que esse comprimento também aumente. Então, o que nós vimos aqui é que existe uma relação de proporcionalidade entre o diâmetro de uma circunferência e o seu comprimento. Olha só, para 3 aqui, ó, o comprimento dessa circunferência foi 9,4, que é unidades de comprimento, né? Vamos aumentar para mais um. Vamos ver o que acontece. Vamos aumentar aqui, por exemplo, para 3,5. Opa. Um aqui. Mais uma vez aqui. Essa circunferência aumenta. Então, a primeira coisa, esse comprimento de circunferência aumenta, né? Que é aproximadamente 11. O que é que nós vimos aqui? Nós estamos vendo que existe uma relação de proporcionalidade entre o diâmetro e o comprimento. Isso quer dizer que o diâmetro, essa razão entre o diâmetro de uma circunferência e o seu comprimento, desculpe, o inverso, né? Entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, isso é proporcional. Se isso é proporcional, essa razão sempre vai dar, como nós já aprendemos, né? Quando nós temos grandezas que são diretamente proporcionais, se tu fizer a razão entre elas, isso será sempre um mesmo valor. Então vamos ver para esse caso aqui, o que que daria. Mas antes de ir para lá, vamos ver mais um caso aqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais um caso. Vamos voltar para cá. Vamos imaginar, quem sabe esse? Hum, this is Chinese, I guess. Yeah, it is Chinese. I have no idea it's his name. I don't speak Chinese, I speak Japanese actually. Vamos diminuir um pouco esse raio aqui. Colocar aqui um raio de, sei lá, 2,5. 2, quem sabe. E vamos aqui colocar, começar essa animação. Ó, o que nós estamos vendo aqui, ó, é que tu tem 6 vezes o raio, que seria 3 vezes o diâmetro, né? E um pouquinho.
E um pouquinho. O que que seria esse pouquinho? Agora que nós vamos descobrir ali, ó. Vamos voltar lá para para nossa matemática aqui, ó. E vamos anotar lá, naquele nosso primeiro experimento lá. Olha só, nosso primeiro experimento, por um diâmetro de 2 unidades de comprimento, o que eu achei lá foi 6, aproximadamente, né, 6,3. Para 2,5 eu tenho 7,9. Para um comprimento de 3 eu tenho uma, uma relação de um comprimento de 9,4, 3,5 eu tenho um comprimento de aproximadamente 11. O que, que quer dizer isso aqui, senhores? Bom, nós já aprendemos isso na outra aula, né? Aqui nós temos uma variável está aumentando e aqui a outra variável também aumenta, decorrência disso. Isso quer dizer que essas variáveis aqui são, essas duas grandezas, são diretamente proporcionais. Então nós temos aqui a relação de proporcionalidade direta. Isso quer dizer que esse comprimento aqui do círculo, esse comprimento aqui da circunferência, dividido pelo diâmetro, aqui eu vou chamar um DC e o DD, isso aqui é igual a uma constante, certo? É o que nós já tínhamos aprendido na próxima aula. Se alguém esqueceu como é isso, por favor, olhe o vídeo, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esse número daqui e vamos dividir por esse. Vou ver quanto que dá essas razões aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó. Olha só. Esse comprimento dividido por esse diâmetro dá 3,1415,9. Esse aqui dividido por esse de novo dá 3,1415,9. Esse aqui por esse também dá 3,1415,9. E senhores, bom, essa é uma, uma constante de proporcionalidade tão importante para a física e para todas as ciências que ela ganha um nome em especial. Essa constante de proporcionalidade ela é chamada de π. E ela é representada por a letra grega, por essa letra grega aqui, ó, π, que também é o símbolo do multiplicatório. Yeah, they all give the same result. Yes. Senhores, e isso aqui que é o comprimento, então, ó, se essa razão aqui dá sempre esse número, quer dizer que nós podemos tranquilamente aqui, ó, expressar esse comprimento como sendo aqui a constante de proporcionalidade aqui, que ela é tão importante que nós chamamos de π, multiplicado pelo diâmetro, certo? O que mais? Mas nós podemos reescrever isso aqui também, meus caros, como sendo π multiplicado pelo diâmetro, mas o diâmetro é duas vezes o raio, né? Duas vezes o raio é igual ao diâmetro. Isso aqui te dá a expressão famosa que tu tem aqui, ó, 2 π r. Os dois franceses aí, piadinha infame. E aí está as expressões para o comprimento de uma circunferência. Esse número π, esse número tão importante para nós, esse número é tão importante que existe o Dia Internacional, né? O Dia do π. Isso é uma constante esse é um dos números irracionais mais famosos que existe, é uma constante que aparece vários fenômenos da natureza, né? Vocês vão aprender com o passar do tempo, órbita dos planetas e assim por diante, orbitais nucleares, eletrônicos e assim por diante. Mas por enquanto era isso. Aqui, ó, eu usei aqui embaixo eu fiz essa tabela, mas eu fiz com um maior número de casas decimais só para a gente ver, né? Como nós temos essa manutenção desse valor aqui, dessa constante de proporcionalidade tão importante para nós aqui, chamada de π. Então tá, esse número é racional. E, senhores, por hoje, isso aqui é bem curto. Hoje era bem curtinho. E como sempre, né?
Plaudite. Acta esse fábula.